Capítulo 12, Joseph. Aleph, Lam, Ra. Eis aqui os versículos do livro lúcido. Revelamo-lo como um Alcorão árabe, para que raciocineis. Nós te relatamos a mais formosa das narrativas, ao inspirar-te este Alcorão, se bem que antes disso eras um dos desatentos. Recorda-te de quando José disse a seu pai: ó pai, vi, em sonho, 11 estrelas, o sol e a lua, vi-os prostrando-se ante mim. Respondeu-lhe: ó filho meu, não relates teu sonho aos teus irmãos, para que não conspirem astutamente contra ti. Fica sabendo que Satanás é inimigo declarado do homem. E assim teu Senhor te elegerá e ensinar-te a interpretação das histórias e te agraciará com a sua mercê, a ti e à família de Jacó, como agraciou anteriormente teus avós, Abraão e Isaque, porque teu Senhor é sapiente, prudentíssimo. Na história de José e de seus irmãos há exemplos para os inquiridores. Eis que, os irmãos de José, disseram, entre si, José e seu irmão, Benjamim, são mais queridos por nosso pai do que nós, apesar de sermos muitos. Certamente, nosso pai está, mentalmente, divagante. Matai, pois, José-o, então, desterrai-o, assim, o carinho de vosso pai se concentrará em vós e, depois disso, sereis virtuosos. Um deles disse, então, não mateis José, mas arrojai-o no fundo de um poço, pois se assim o fizerdes poderá ser tirado por alguém de alguma caravana. Disseram, depois de combinar me agastar José do pai, ó pai, que há contigo? Porque não nos confias José, apesar de sermos conselheiros dele? Envia-o amanhã conosco, para que divirta e brinque, que tomaremos conta dele. Respondeu-lhes, sem dúvida que me condói que o leveis, porque temo que o devore um lobo, enquanto estiverdes descuidados. Asseguraram, se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados. Mas quando o levaram, resolvidos a arrojá-lo no fundo do poço, revelamos-lhes, algum dia hás de inteirá-los desta sua ação, mas eles não te conhecerão. E, ao anoitecer, apresentaram-se chorando ante seu pai. Disseram, ó pai, estávamos apostando corrida e deixamos José junto à nossa bagagem, quando um lobo o devorou. Porém, tu não irás crer, ainda que estejamos falando a verdade. Então lhe mostraram sua túnica falsamente ensanguentada, porém, Jacó lhes disse, qual? Vós mesmo tramastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Deus me confortará, em relação ao que me anunciais. Então, aproximou-se do poço uma caravana, e enviou seu aguadeiro em busca de água, jogou seu balde, no poço, e disse, alviçaras. Eis aqui um adolescente, e o ocultaram entre seus petrechos, sendo Deus sabedor do que faziam. Venderam-no a ínfimo preço, ao peso de poucos adarmes, sem lhe dar maior importância. E o egípcio que o adquiriu disse à sua mulher, acolhe-o condignamente, pode ser que nos venha a ser útil, ou podermos adotá-lo como filho. Assim estabilizamos José na terra, e ensinamos-lhes a interpretação das histórias. Sabei que Deus possui total controle sobre os seus assuntos, porém, a maioria dos humanos o ignora. E quando alcançou a puberdade, agraciamo-lo com poder e sabedoria, assim recompensamos os benfeitores. A mulher, em cuja casa se alojara, tentou seduzi-lo, fechou as portas e lhe disse, agora vem. Porém, ele disse, amparo-me em Deus. Ele, o marido, é meu amo e acolheu-me condignamente. Em verdade, os ínicos jamais prosperarão. Ela o desejou, e ele a teria desejado, se não se apercebesse da evidência do seu senhor. Assim procedemos, para afastá-lo da traição e da obscenidade, porque era um dos nossos sinceros servos.
Então correram ambos até à porta e ela lhes rasgou a túnica por trás, e deram ambos com o senhor dela, o marido, junto à porta. Ela lhe disse: que pena merece quem pretende desonrar a tua família, senão o cárcere ou um doloroso castigo? Disse José: foi ela quem procurou instigar-me ao pecado. Um parente dela declarou, então, dizendo: se a túnica dela estiver rasgada na frente, ela é quem diz a verdade e ele é dos mentirosos. E se a túnica estiver rasgada por detrás, ela é que mente e ele é dos verazes. E quando viu que a túnica estava rasgada por detrás, disse o marido à mulher: esta é uma de vossas conspirações, pois que elas são muitas. Ó José, esquece-te disto. E tu, ó mulher, pede perdão por teu pecado, porque és uma das muitas pecadoras. As mulheres da cidade comentavam: a esposa do governador prendeu-se apaixonadamente ao seu servo e tentou seduzi-lo. Certamente, vemo-la em evidente erro. Mas quando ela se inteirou de tais falatórios, convidou-as à sua casa e lhes preparou um banquete, ocasião em que deu faca a cada uma delas. Então disse a José: apresenta-te ante elas. E quando o viram, extasiaram-se, à visão dele, chegando mesmo a ferir suas próprias mãos. Disseram: valha-nos Deus. Este não é um ser humano. Não é senão um anjo nobre. Então ela disse: eis aquele por causa do qual me censuráveis e eis que tentei seduzi-lo e ele resistiu. Porém, se não fizer tudo quanto lhe ordenei, juro que será encarcerado e será um dos vilipendiados. Disse José: ó Senhor meu, é preferível o cárcere ao que me incitam, porém, se não o afastares de mim as suas conspirações, cederei a elas e serei um dos nécios. E seu senhor o atendeu e afastou dele as conspirações delas, porque ele é o oniouvinte, o sapientíssimo. Mas apesar das provas, houveram por bem encarcerá-lo temporariamente. 2 jovens ingressaram com ele na prisão. Um deles disse: sonhei que estava espremendo uvas. E eu, disse o outro, sonhei que em cima da cabeça levava pão, o qual era picado por pássaros. Explica-nos a interpretação disso, porque te consideramos entre os benfeitores. Respondeu-lhes: antes da chegada de qualquer alimento destinado a vós, informar-vos-ei sobre a interpretação. Isto é algo que me ensinou o meu Senhor, porque renunciei ao credo daqueles que não creem em Deus e negam a vida futura. E sigo o credo dos meus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, porque não admitimos parceiros junto a Deus. Tal é a graça de Deus para conosco, assim como para os humanos, porém, a maioria dos humanos não lhe agradece. Ó meus parceiros de prisão, que é preferível, deidades discrepantes ou o Deus único, o irresistível? Não adorais a ele, mas a nomes que inventastes, vós e vossos pais, para o que Deus não vos investiu de autoridade alguma. O juízo somente pertence a Deus, que vos ordenou não o adorasseis senão a ele. Tal é a verdadeira religião, porém, a maioria dos humanos o ignora. Ó meus companheiros de prisão, um de vós servirá vinho ao seu rei e ao outro será crucificado, e os pássaros picar-lhe-ão a cabeça. Já está resolvido a questão sobre a qual me consultastes. E disse aquele que ele, José, sabia estar a salvo daquilo: recorda-te de mim ante teu rei. Mas Satanás o fez esquecer-se de mencioná-lo a seu rei, permanecendo José, então, por vários anos no cárcere. Disse o rei: sonhei com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 magras, e com 7 espigas verdes e outras 7 secas. Ó chefes, interpretai o meu sonho, se sois interpretadores de sonhos. Responderam-lhe: é uma confusão de sonhos e nós não somos interpretadores de sonhos. E disse aquele dos 2 prisioneiros, o que foi liberto, recordando-se de José: depois de algum tempo, eu vos darei a verdadeira interpretação disso, enviai-me, portanto, até José.
foi enviado e, quando lá chegou, disse: Ó José, ó veracíssimo, explicai-me o que significam 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 magras, e 7 espigas verdes e outras 7 secas, para que eu possa regressar àquela gente, a fim de que se conscientizem. Respondeu-lhe: Semeareis durante 7 anos, segundo o costume, e, do que colherdes, deixai ficar tudo em suas espigas, exceto o pouco que haveis de consumir. Então virão, depois disso, 7 anos estéreis, que consumiram o que tiverdes escolhido para isso, menos o pouco que tiverdes poupado, à parte. Depois disso virá um ano, no qual as pessoas serão favorecidas com chuvas, em que espremerão os frutos. Então, disse o rei: Trazei-me esse homem. Mas quando o mensageiro se apresentou a José, ele lhe disse: Volta ao teu amo e dize-lhe que se intere quanto à intenção das mulheres que haviam ferido as mãos. Meu senhor é conhecedor das suas conspirações. O rei perguntou às mulheres: Que foi que se passou quando tentastes seduzir José? Disseram: Valha-nos Deus. Não cometeu delito algum que saibamos. A mulher do governador disse: Agora a verdade se evidenciou. Eu tentei seduzi-lo e ele é, certamente, um dos verazes. Isto para que ele saiba que não fui falsa durante a sua ausência, porque Deus não dirige as conspirações dos falsos. Porém, eu não me escuso, porquanto o ser é propenso ao mal, exceto aqueles de quem o meu Senhor se apiada, porque o Senhor é indulgente, misericordiosíssimo. Então o rei disse: Trazei-mo. Quero que sirva exclusivamente a mim. E quando lhe falou, disse: Doravante gozarás, entre nós, de estabilidade e de confiança. Pediu-lhes: Confia-me os armazéns do país que eu serei um bom guardião deles, pois conheço-lhes a importância. E assim estabelecemos José no país, para que governasse onde, quando e como quisesse. Agraciemos com a nossa misericórdia quem nos apraz e jamais frustramos a recompensa dos benfeitores. A recompensa da outra vida, porém, é preferível para os fiéis, que são constantes no temor a Deus. E chegaram os irmãos de José, ao qual se apresentaram. Ele os reconheceu, porém ele não o reconheceram. E quando, lhes fornecendo as provisões, disse-lhes: Trazei-me um vosso irmão, por parte de vosso pai. Não repareis em que vos cumulo a medida, e que sou o melhor dos anfitriões. Porém, se não me trouxerdes, não tereis aqui mais provisões nem podereis acercar-vos de mim. Responderam-lhe: Tentaremos persuadir seu pai, faremos isso, sem dúvida. Então, disse aos seus servos: Colocai seus produtos, trazidos para a troca, em seus alforjes para que, quando regressarem para junto de sua família, os encontrem e talvez voltem. E quando regressaram e se defrontaram com o pai, disseram: Ó pai, negar-nos-ão as provisões, se não enviares conosco nosso irmão, se enviares o nosso irmão conosco, tê-las-emos, e nós tomaremos conta dele. Disse-lhes: Porventura, deverei confiá-lo a vós, como anteriormente vos confiei seu irmão, José. Porém, Deus é o melhor guardião e é o mais clemente dos misericordiosos. E quando abriram os seus alforjes constataram que os seus produtos haviam-lhes sido devolvidos. Disseram então: Ó pai, que mais queremos? Eis que os nossos produtos nos foram devolvidos. Proveremos a nossa família, cuidaremos do nosso irmão, uma vez que nos darão a mais a carga de um camelo, a qual não é de pouca monta. Disse-lhe: Não o enviarei, até que me jureis solenemente por Deus o que trareis a salvo, a manos que sejais impedidores disso. E quando lhe prometeram isso, disse: Que Deus seja testemunha de tudo quanto dizemos. Depois disse: Ó filhos meus, não entreis, na cidade, por uma só porta, outro sim, entrai por portas distintas, porém, sabei que nada poderei fazer por vós contra os desígnios de Deus, porque o juízo é só de Ele.
A ele me encomendo, e que a ele se encomendem os que, ele, confiam. E entraram na cidade tal como seu pai lhes havia recomendado, porém, esta precaução de nada lhes valeria contra os desígnios de Deus, a não ser atender a um desejo íntimo de Jacó, que tal lhes pedira. Eis que era sábio pelo que lhe havíamos ensinado, porém, a maioria dos humanos o ignora. E quando se apresentaram a José, este hospedou seu irmão e lhes disse: Sou teu irmão, não te aflijas por tudo quanto tenham cometido. E quando lhes forneceu as provisões, colocou uma ânfora no alforje do seu irmão. Logo um arauto gritou: Ó caravaneiros, sois uns ladrões. Disseram, acercando-se deles, o arauto e os servos de José: Que haveis perdido? Responderam-lhes: Perdemos a ânfora do rei, e quem a restituir receberá a carga de um camelo. E o arauto disse: E eu garanto isso. Disseram: Amparamo-nos em Deus. Bem sabeis que não viemos para corromper a terra egípcia, e que não somos ladrões. Perguntaram-lhes: Qual será, então, o castigo, se fordes mentirosos? Responderam: Aquele cujo alforje se achar a ânfora será retido como escravo, assim castigamos os ínicos. E começou ele a revistar os alforjes, deixando de seu irmão Benjamim por último, depois tirou-a do alforje deste. Assim inspiramos a José esta argúcia, porque de outra maneira não teria podido apoderar-se do irmão, seguindo uma lei dura, exceto se Deus o quisesse. Nós elevamos as dignidades de quem queremos, e acima de todo o conhecedor está o onisciente. Disseram os irmãos: Se Benjamim roubou, um irmão seu já havia roubado antes dele. Porém, José dissimulou aquilo e não se manifestou a eles, e disse para si: Estais em pior situação, e Deus bem sabe o que inventais. Disseram, então, ó Excelência, em verdade ele tem um pai ancião respeitável, aceita, pois, em seu lugar um de nós, porque te consideramos um dos benfeitores. Respondeu-lhes: Deus me perdoe. Não reteremos senão aquele em cujo poder encontrarmos a nossa ânfora, porque do contrário seríamos ínicos. E quando desesperaram de demovê-lo, retiraram-se para deliberar. O chefe, dentre eles, disse: Ignorais, acaso, que vosso pai recebeu de vós uma solene promessa perante Deus? Recordai quando vos desvencilhastes de José: Jamais me moverei, pois desta terra, até que me consinta meu pai ou que Deus me comande, porque é o melhor dos comandantes. Voltai ao vosso pai e dizei-lhe: Ó pai, teu filho roubou e não declaramos mais do que sabemos, e não podemos nos guardar dos juízes. E indaga na cidade em que estivemos e aos caravaneiros com quem viajamos e comprovarás que somos verazes. Quando falaram ao seu pai, este lhes disse: Qual? Vós mesmos deliberastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei a ser paciente, talvez Deus me devolva a ambos, porque ele é o sapiente, o prudentíssimo. E afastou-se deles, dizendo: Ai de mim! Quanto sinto por José! E seus olhos ficaram anuviados pela tristeza, havia muito urtida. Disseram-lhe: Por Deus, não cessarás de recordar-te de José até que adoeças gravemente ou fiques moribundo? Ele lhes disse: Só exponho perante Deus o meu pesar e a minha angústia, porque sei de Deus o que vós ignorais. Ó filhos meus, ide e informai-vos sobre José e seu irmão e não desespereis quanto à misericórdia de Deus, porque não desesperam da sua misericórdia senão os incrédulos. E quando se apresentaram a ele, José, disseram: Ó Excelência, a miséria caiu sobre nós e nossa família, trazemos pouca mercadoria, comula-nos, pois, a medida, e fez-nos caridade, porque Deus retribui os caritativos. Perguntou-lhes: Sabeis, acaso, o que neciamente fizerdes a José e ao seu irmão com a vossa ignorância? Disseram-lhe: És tu, acaso, José?
Respondeu-lhes: Sou José e este é meu irmão. Deus nos agraciou com a sua mercê, porque quem teme e persevera sabe que Deus jamais frustra a recompensa dos benfeitores. Disseram-lhe: Por Deus. Ele te preferiu a nós, e confessamos que fomos culpados. Asseverou-lhes: Hoje não sereis recriminados. Eis que Deus vos perdoará, porque é o mais clemente dos misericordiosos. Levai esta minha túnica e jogai-a sobre o rosto de meu pai, que assim recuperará a visão. Em seguida, trazei-me toda a vossa família. E quando a caravana se aproximou, seu pai disse: Em verdade, presinto a presença de José, muito embora pensais que é delírio. Disseram-lhe: Por Deus. Certamente continuas com a tua velha ilusão. E quando chegou o alviçareiro, jogou a túnica de José sobre o seu rosto, que recuperou a visão. Imediatamente lhes disse: Não vos disse que eu sei de Deus o que vós ignorais? Disseram-lhe: Ó Pai, implora a Deus que nos perdoe porque somos culpados. Disse: Suplicai pelo vosso perdão ao meu Senhor, porque Ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. E quando todos se apresentaram ante José, este acolhe seus pais, dizendo-lhes: Entrai a salvo no Egito, se é pela vontade de Deus. José honrou seus pais, sentando-os em seu sólio, e todos se prostraram perante eles, e José disse: Ó meu pai, esta é a interpretação de um sonho passado que meu senhor realizou. Ele me beneficiou ao tirar-me do cárcere e ao trazer-vos do deserto, depois de Satanás ter semeado a discórdia entre meus irmãos e mim. Meu Senhor é amabilíssimo com quem lhe apraz, porque Ele é o sapiente, o prudentíssimo. Ó Senhor meu, já me agraciastes com a soberania e me ensinastes a interpretação das histórias. Ó Criador dos céus e da terra, Tu és o meu protetor neste mundo e no outro. Fez com que eu morra muçulmano, e junta-me aos virtuosos. Esses são alguns relatos do incognoscível que te revelamos. Tu não estavas presente com eles quando tramaram astutamente. Porém, a maioria dos humanos, por mais que anseis, jamais crerá. Tu não lhes pedes por isso recompensa alguma, pois isto não é mais do que uma mensagem para a humanidade. E quantos sinais há nos céus e na terra, que eles contemplam desdenhosamente. E sua maioria não crê em Deus, sem atribuir-lhe parceiros. Estão, por acaso, certos de que não os fulminará um evento assolador, como castigo de Deus, ou que a hora não os surpreenderá, subitamente, sem que o saibam? Dize: Esta é a minha senda. Apregou Deus com lucidez, tanto eu como aqueles que me seguem. Glorificado seja Deus. E não sou um dos politeístas. Antes de ti, não enviamos senão homens que habitavam as cidades, aos quais revelamos a verdade. Acaso, não percorreram a terra para observar qual foi o destino dos seus antecessores? A morada da outra vida é preferível, para os tementes. Não raciocinais. Quando os mensageiros se desesperavam e pensavam que seriam desmentidos, chegava-lhes o nosso socorro, exalvamos quem nos aprove, e o nosso castigo foi inevitável para os pecadores. Em suas histórias há um exemplo para os sensatos. É inconcebível que seja uma narrativa forjada, pois é a corroboração das anteriores, a elucidação de todas as coisas, orientação e misericórdia para os que creem.